Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente para darmos notícias sobre a pandemia aqui em Minas Gerais. Estou aqui sem máscara, acompanhado do secretário de Saúde, Carlos Eduardo, e também do secretário de Desenvolvimento Econômico Adjunto, Fernando Passalho, porque, como está dando para ver, nós estamos aqui separados por divisórias. Então, este é o motivo pelo qual não estamos usando máscaras. Estamos aqui separados por uma proteção. Hoje foi com certeza uma das reuniões mais importantes do Comitê Extraordinário Covid, porque a partir desta reunião que nós tivemos hoje, nós passaremos a ter um programa Minas Consciente diferente, um programa Minas Consciente aperfeiçoado. Há 3 meses, quando nós colocamos o Minas Consciente em funcionamento, não havia ainda nenhum histórico, nós não sabíamos como a pandemia iria se comportar em Minas Gerais, e hoje, 90 dias após esse advento, a criação do Minas Consciente, nós já temos uma quantidade expressiva de dados. E quem faz pela segunda vez, com toda certeza, consegue fazer melhor do que quem faz pela primeira vez. Eu comparo muito essa questão do Minas Consciente que nós estamos vivendo à mesma questão de alguém que viaja pela primeira vez para um determinado destino. A estrada é desconhecida, não sabe se ainda quais os melhores pontos para parar, para comer, etc. E depois que você faz esse trajeto algumas vezes, você passa a conhecer muito melhor e a ter opções melhores. E é exatamente isso que está acontecendo no Minas Consciente nesse momento. Nós agora conseguimos saber aquilo que funcionou melhor, aquilo que não funcionou tão bem, aquilo que precisa de ajustes. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. A principal mudança que nós estamos implementando é na questão das ondas. Antes nós tínhamos 4 ondas e agora vamos simplificar para apenas 3 ondas. E as cores das ondas geravam uma certa confusão. E agora nós vamos colocar as ondas exatamente igual está num farol, num semáforo. A onda vermelha, a onda amarela ou laranja e a onda verde. E a onda vermelha vai ser aplicada naqueles casos em que o município ou a região estão com mais dificuldades, o que faz todo sentido. A amarela ou a laranja, naqueles numa condição intermediária. E o verde somente para aqueles que estão com uma condição mais segura. Um outro ponto que nós queremos salientar é que os municípios com menos de 30 mil habitantes vão ter um tratamento diferenciado ou simplificado. Um dos principais focos de transmissão da Covid nós sabemos, o transporte coletivo, tanto em trens, quanto em metrô, quanto em ônibus. Por quê? Porque ali há uma aglomeração grande de pessoas, as pessoas tocam no corrimão ou no suporte aonde seguram, e isso facilita muito a propagação. E cidades pequenas, que são a grande maioria daquelas que estão em Minas Gerais, sequer existe transporte coletivo num número considerável delas.
Eu mesmo conheço muitas cidades pequenas, como que as pessoas se deslocam a pé, ou de bicicleta, ou de carro, porque é muito fácil. Ninguém precisa estar se deslocando no transporte coletivo. As distâncias a serem percorridas são pequenas. Então, essas cidades onde há essa não incidência de transporte coletivo, nós vamos estar considerando isso como algo que faz com que a cidade venha a ter um tratamento diferente. E para encerrar aqui essa minha primeira parte da fala, eu queria lembrar que o Minas Consciente lá atrás, ele foi concebido para que os municípios fizessem uma adesão por opção e não algo imposto. E essa fase 2 do Minas Consciente, que vem depois de uma decisão do Tribunal de Justiça que impôs a todos os municípios esses protocolos, eu gostaria de dizer que os municípios passarão a ter uma certa autonomia. Eles poderão optar em aderir à regra da macro-região de saúde ou então à micro-região de saúde, aquilo que o gestor municipal julgar mais adequado. Hoje, infelizmente, em Minas Gerais, nós atingimos a marca de mais de 2.600 óbitos e eu lamento muito, me solidarizo com todas essas famílias, mas lembro que dentro do Brasil, Minas tem o segundo menor número de taxa de mortalidade. Apenas o estado do Mato Grosso do Sul hoje tem uma taxa menor do que nós. Muito provavelmente, essas pessoas perderam as suas vidas porque não resistiram ao vírus e não porque ficaram sem atendimento médico. Porque desde o início da pandemia, a minha prioridade e de toda a minha equipe tem sido expandir o sistema de saúde para que não falte leito para nenhum mineiro. Conseguimos expandir os leitos de UTIs em mais de 1.500 unidades em todo o estado de Minas. Compramos mais de 1.040 respiradores. Boa parte deles já foi distribuída. Hoje o sistema de saúde de Minas está muito mais fortalecido do que era há 4 meses atrás, quando a pandemia chegou. E nós estamos vivendo agora um momento de estabilidade. Muita gente está ansiosa para que os números caiam, mas é bem provável, não sabemos ainda se por 10 dias, se por 20, nós teremos essa estabilidade, mas vale lembrar que nós estamos tendo uma estabilidade num patamar muito mais baixo do que outros estados vizinhos nossos. Isso se deve ao comprometimento, à disciplina do mineiro, que tem contribuído muito. E, como eu disse, a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil. A pandemia não acabou, essa nova fase não quer dizer relaxamento, quer dizer que nós temos de continuar tomando todos os cuidados, mas alguns critérios, devido ao nosso aprendizado, serão implementados. E para isso eu vou passar aqui a palavra para o secretário Carlos Eduardo, que está aqui à esquerda de vocês. Falaremos daqui a pouco novamente. Carlos, por favor. Boa tarde a todos. Em relação a essa revisão do Minas Consciente, eu acho que é importantíssimo nós entendermos que a primeira fase do Minas Consciente, ela tinha o objetivo de nós termos um controle significativo do crescimento da epidemia no estado. E já há mais de 30 dias, a Secretaria Estadual de Saúde, ela vem realizando estudos, e esses estudos eles tinham por objetivo
uma nova adaptação do Minas Consciente às dificuldades que nós vimos na primeira versão e de uma forma a ser mais simples e mais fácil para os municípios adotarem o Minas Consciente e principalmente o cidadão entender com clareza qual que era a posição daquele município e o que ele deveria fazer. De uma forma geral, nessa versão do Minas Consciente, agora que nós estamos efetivamente com uma tendência de não haver um crescimento importante, provavelmente nós estamos num platô com uma tendência de queda no futuro, nós focamos principalmente no que é os protocolos, o que são os protocolos, ou seja, não simplesmente no que fazer aquela empresa que poderia abrir ou não, mas sim como fazer, ou seja, como que uma empresa deve se comportar, como que o cidadão deve se comportar. Se nós tivermos uma empresa que tenha várias áreas associadas, um exemplo, supondo, tem uma mineradora e que ela tem alojamento e que ela tem também um refeitório, ou seja, nós temos as várias áreas. Na mineração nós temos um protocolo, no alojamento nós temos outro protocolo, na alimentação, no refeitório, outro protocolo, ou seja, nós teremos então um livro que será a rotina de protocolos e isso vai servir para toda a comunidade. O que nós esperamos é que as pessoas efetivamente sigam esses protocolos e que com a adesão a esses protocolos nós tenhamos uma queda de transmissão sustentada e à medida que essa queda de transmissão fosse configurando, aí sim nós poderemos progressivamente migrar dentro do Minas Consciente para buscar aquele novo normal de uma forma mais célere e mais adequada para a sociedade. Governador, nós vamos começar agora respondendo as perguntas que chegaram para a gente ao longo do dia e agora também durante a participação. Quantas participações foram feitas na consulta pública e o que foi mudado nela? Esta consulta pública foi, segundo me consta, uma das que teve maior quantidade de participações. Foram mais de 600, o que deixa claro como as pessoas, como as entidades se interessaram. E, dentre essas participações, nós tivemos aqui também está nos prestigiando com a construção desse novo Minas Consciente, o Ministério Público, que tem participado ativamente, a Associação Mineira dos Municípios, as diversas secretarias aqui do Estado. Todos têm participado porque nós sabemos que essa questão não é algo que envolve só a saúde, vai muito além e acaba envolvendo toda a sociedade. O foco principal do Minas Consciente sempre foi a saúde. Com essas alterações de agora, alguma coisa muda? Sim, o foco continua sendo a saúde, sem dúvida. Nós queremos preservar a vida, essa é a nossa grande prioridade, mas nós temos de estar trabalhando com dados, porque muitas vezes nós podemos ter a preservação da vida e também atividades que não representam nenhum tipo de ameaça ou geram qualquer tipo de incerteza. Carlos, quer completar algo a respeito disso? Sim, governador. Em relação a isso, eu gostaria que nenhum mineiro tivesse dúvida. O nosso objetivo principal é ter um controle da epidemia, um controle adequado, consequentemente preservando vidas e de forma que todos os mineiros que vierem a adoecer, eles tenham condição de ter atendimento. Esse sempre foi o principal foco da postura do Estado na condução da epidemia e ele se mantém na revisão do Minas Consciente. O que nós buscamos simplificar foi facilitar para que as pessoas, para que as empresas entendessem melhor o Minas Consciente e tivessem condição de segui-lo à risca. Para nós é muito importante isso, ou seja, as pessoas têm que entender o que é o programa e entendendo o que é o programa, segui-lo.
de forma que nós possamos ter condição de medir, de fazer as nossas projeções, de fazer as nossas avaliações e, com isso, nós buscarmos a unidade no Estado. Aqui cabe reforçar que as duas regiões que tiveram a maior adesão ao Minas Consciente, que é a região Sudeste, que a sede é Juiz de Fora, e a região Centro-Sul, que a sede é Barbacena, ambas estão com a melhora dos indicadores sustentável. Então, isso mostra que, do ponto de vista técnico, todas as ações que nós temos tomado, elas têm surtido efeito. Secretário Fernando, o governador já fez um resumo para a gente do que mudou nessa nova proposta do Minas Consciente e a situação dos municípios menores. A gente sabe que a proposta foi dividida em 4 eixos. Na prática, como é que isso funciona? Como é que são esses eixos e realmente como que fica a situação dos municípios menores? Vamos lá, então. Primeiramente, boa tarde. Bom, o plano, ele ficou, como o próprio governador disse, ele é o resultado de uma série de observações que foram feitas e, em cima dessas observações, as melhores práticas foram aqui refletidas. Com relação aos municípios de menor porte, nós tivemos um recorte para aqueles municípios menores com população de até 30 mil habitantes. Então, esses municípios de até 30 mil habitantes terão a oportunidade de ir para a segunda onda, desde que sua taxa de incidência não esteja superior a 50 casos para cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Então, tem até 30 mil e tenha no máximo 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, poderão ir para o nível 2, para a onda amarela. Lembrando que a onda amarela é a segunda onda de 3 que são ao todo. Então, ao todo, nós temos a primeira onda, que é a vermelha, como o próprio governador disse, mudou a lógica. A primeira onda é a vermelha, ou seja, a mais restritiva. Vamos imaginar um sinal de trânsito, né? Pare, atenção e siga. Então, nós vamos iniciar com a onda vermelha, que é a mais restritiva. A onda amarela, que são aqueles segmentos não essenciais. E a última onda, que são os segmentos ainda considerados de alto risco. Essas 3 ondas, os municípios até 30 mil habitantes que se enquadram nos requisitos que eu disse, poderão ir para o segundo nível, automaticamente. Ok? Agora é importante também, ainda falando sobre as mudanças que foram trazidas para esse plano remodelado, é que o protocolo único. Então nós vamos ter agora um único protocolo que vai trazer os capítulos em que todas as áreas de risco serão ali contempladas e os protocolos serão ali evidenciados. Importante destacar dentro desses protocolos que os bares e restaurantes também sofreram mudanças. Os bares e restaurantes poderão funcionar somente delivery se na onda vermelha e passando para a onda amarela e verde, poderá haver consumo no local, respeitando todas as orientações do protocolo único que estará disponível no site. Lembrando que essas mudanças elas passam a valer depois, a partir do dia 1º de agosto. Então, nós vamos aí, ter esses 2 dias, a publicação sairá nesse período e a validade no dia 1º de agosto. Importante também frisar, mais uma alteração feita. Nós passaremos agora a considerar também as micro-regiões que foram planejadas especificamente para o plano. E essas micro-regiões são 62 ao todo. Então, a partir de agora, passamos de 14 macro-regiões para 62 micro-regiões que atenderão especificamente ao plano Minas Consciente. E, por último, uma outra mudança que houve foram os indicadores, que anteriormente tinham balizadores e indicadores, e agora nós vamos ter indicadores nessa nova fase, que vai considerar a taxa de incidência Covid,
a taxa de ocupação de leitos geral, taxa de ocupação Covid-19, leitos por 100 mil habitantes, positividade atual do RT, né, a transmissão, percentual do aumento de incidência e percentual do aumento da positividade nos exames. Então, com esses novos indicadores é que serão considerados na tomada de decisão pelo comitê, que continuará se reunindo nas quartas-feiras e determinará o avanço das ondas em cada uma das 62 micro-regiões. Secretário Carlos, as pessoas estão com um pouco de dúvida quanto ao funcionamento do aplicativo para consultas online. Elas querem saber como é que elas fazem para chegar nessa consulta online. O aplicativo do Estado para a telemedicina, né, que são as consultas online, ele chama Saúde Digital MG. Ele está disponível nas plataformas tanto Android quanto iOS, ou seja, a pessoa basta fazer o acesso na plataforma, fazer o download do aplicativo. Entrando no aplicativo tem um cadastro simples que é feito e logo que é feito esse cadastro é feito também um questionário baseado em inteligência artificial. Esse questionário ele tem por objetivo identificar se há algum risco da pessoa baseado naqueles sintomas efetivamente ter a Covid ou se seriam outros sintomas de outras doenças ou outras queixas. Havendo esse risco, essa chance de estar com a Covid, o que o próprio aplicativo faz é encaminhar a pessoa para um agendamento, uma consulta médica por telemedicina à distância, gratuita, com um profissional de saúde que é da rede FEMIG. Esse médico ele irá avaliar a pessoa, poderá até mesmo prescrever, nesse momento é possível isso, ou então encaminhar para um serviço de saúde conforme a necessidade. É importante então frisar que esse aplicativo ele pode ser feito download em qualquer cidade do estado de Minas Gerais, não há limitação, ele é gratuito e na verdade nós estimulamos que todas as pessoas que acham que pode estar com a Covid-19 e que tenham sintomas que usem esse aplicativo. Governador, muitas perguntas sobre o retorno das aulas. Já tem alguma definição? O retorno das aulas é talvez a nossa maior preocupação, porque sabemos que os alunos que estão afastados da presença física com seus colegas, com os professores, acabam não tendo um desempenho tão bom quanto aqueles que estão. Mas hoje no Brasil, apenas o estado do Amazonas, que foi um estado que teve um início da pandemia bem mais prematuro do que o nosso, é que está avaliando um retorno às aulas neste momento. Nós estamos avaliando continuamente, assim que os números indicarem que a nossa situação permite, nós teremos a maior urgência em fazê-lo, porque não quero que alunos fiquem longe das aulas. As aulas presenciais são muito importantes. Apesar da aula virtual, via internet ou pela TV, ou um material físico que foi distribuído para todos que não tinham acesso a esses 2 primeiros meses, nós sabemos que o ensino carece dessa presença física. Então estaremos aqui acompanhando continuamente e até numa próxima live eu sugiro que a gente traga aqui a nossa secretária Júlia para estar dando mais detalhes de como isso será feito. Mas está na nossa prioridade. Secretário Fernando, muita gente nas nossas lives, tanto no Instagram quanto no Facebook, perguntando onde as pessoas podem consultar em que ondas as cidades delas estão. E queria também que o senhor completasse falando sobre as academias, em que ondas elas estão, se elas já estão previstas ou não. Pois bem, é importante a gente trazer essa informação. A base de todas as consultas, a transparência, todas as informações, inclusive em quais ondas os municípios estarão ou poderão optar, porque houve esse avanço também da opção, né? O prefeito poderá ter
nos casos de municípios até 30 mil, até 3 opções, né, de enquadramento, e aqueles acima 2 opções. Então, a melhor fonte de consulta continua sendo o site mg.gov.br/Minas Consciente. Importante a gente colocar isso. Eu queria aproveitar, né, você perguntou sobre academia, mas eu vou falar sobre igreja também, que tem sido muito recorrente essa pergunta. O Plano Minas Consciente, ele se dedica, ele foi construído para atividades econômicas. A Constituição é clara com relação ao livre exercício de cultos religiosos. Então, o Plano Minas Consciente não atinge cultos religiosos, motivo pelo qual as igrejas e templos religiosos podem funcionar, obviamente que observando protocolo de distanciamento, de isolamento, para que a gente não transforme esses cultos em um ambiente de risco. Mas o livre exercício do culto religioso está preservado. Uma novidade também importante, que vale a pena frisar, porque foram alvo de muita pergunta, muito questionamento e muita participação na consulta pública, é o caso das academias. As academias, como shows também e outros eventos esportivos, deixam de estar na onda roxa, que não era uma onda prevista, eles deixam de estar nessa zona neutra e passam agora a ser uma possibilidade daqueles municípios e micro-regiões que conseguirem avançar para a última onda. Então, a onda verde, as academias passam a figurar agora na onda verde, o que agora traz um horizonte para os municípios e para este importante segmento. Eu queria aproveitar também e dizer que hoje, neste momento, o plano está com 305 municípios aderidos, uma avalanche de municípios diariamente aderindo ao plano, e hoje o Plano Minas Consciente impacta mais de 7 milhões de mineiros. Secretário Carlos, nós estamos caminhando para o fim da live e muita gente aqui perguntando se com essas novas mudanças no Minas Consciente, se é possível já ter um pequeno relaxamento com as medidas de segurança sanitária. Muda alguma coisa? Não, essa pergunta é extremamente importante porque até agora onde nós chegamos em Minas Essa pergunta é extremamente importante porque até agora onde nós chegamos em Minas Gerais foi uma conquista coletiva, uma conquista de todos os cidadãos que seguiram as nossas orientações, que estão mantendo distanciamento, mantendo o uso de máscaras, mantendo também as noções de higiene adequadas em momento de epidemia. Então, neste momento, quando nós falamos em alguma mudança do Minas Consciente, na verdade, o que nós estamos contando que cada cidadão faça ainda mais a sua parte. Porque quanto mais aderência, quanto mais adesão nós tivermos do cidadão, maior será a chance de haver progressão naquela região que estiver sendo avaliada. Eu gostaria de convidá-los a todos, porque amanhã nós teremos uma live às 18 horas com o objetivo de esclarecer ainda mais todos os questionamentos do Minas Consciente. Nós publicaremos em todas as nossas mídias o chamamento para a live. Nela vai constar o número de WhatsApp em que as pessoas podem enviar antecipadamente o questionamento, quais são as dúvidas, para que nós possamos ser o mais objetivo possível e também o mais amplo no sentido de retirar as dúvidas e que a população toda fique esclarecida e possa seguir da melhor forma possível. Ou seja, nós queremos que mantenhamos o distanciamento, que mantenhamos o perfil e o desempenho nessa epidemia que tem sido um dos melhores desempenhos do país. Governador, nós chegamos ao fim de mais uma live. Qual recado o senhor deixa para os mineiros? Bom, eu queria agradecer a participação de todos que estiveram aqui conosco. Sei que aqueles que trabalham estão ansiosos para voltar a trabalhar, aqueles que têm negócios estão mais do que aflitos para retomar as suas atividades. Tenho consciência, infelizmente, de que milhares de empresas em todo o Brasil, no mundo todo, já
fecharam as portas definitivamente, mas aquilo que está ao nosso alcance tem sido feito. O governo de Minas já prorrogou o pagamento do Simples para aqueles empresários que atuam nessa modalidade de tributação. O BDMG disponibilizou linhas de crédito adicionais. Estamos sempre conversando com os bancos federais para que haja uma simplificação e agilidade de liberação, mas sei que mesmo que com todo esse aparato, alguns empreendedores ainda têm dificuldade. É muito triste ver que negócios bons, negócios que eram eficientes, estão sendo obrigados a fechar por esse motivo. Mas estamos fazendo aqui o que é possível, estamos vivendo uma situação extraordinária que nenhum dos nossos pais, avós provavelmente viveram. E quero aqui agradecer os profissionais de saúde que têm se empenhado, arriscado a vida em prol de salvar a vida daqueles que adoecem. Minas, como eu disse, completou 2.608 óbitos. Estamos mantendo uma média estável nos últimos 10, 15 dias. E eu concluo aqui agradecendo a todos os mineiros, esses números que nós temos conseguido obter no estado, apesar das perdas de vidas, é um número muito melhor do que a média Brasil. Fica aqui o meu agradecimento e lembro que a guerra não acabou. Já vencemos várias batalhas e ainda temos muito o que vencer. Mas, com toda certeza, o pior está ficando para trás. Eu gostaria muito de, nos próximos encontros nossos aqui, dar boas notícias. Mas tem hora que nós sabemos, verdades convenientes não resolvem as nossas vidas. Nós temos, às vezes, de dar, mentiras, né? Agradáveis não resolvem. Nós temos de dar aqui a versão certa, a versão correta, mesmo que não agrade a todos. O mundo inteiro foi afetado, países que já passaram pela curva lá em cima estão tendo agora a reincidência de casos, então nada ainda está certo. Estamos muito otimistas com relação à vacina, que inclusive será testada em várias cidades aqui de Minas Gerais, e essa sim vai ser uma solução definitiva. Então fica aqui o meu agradecimento a todos, muito obrigado, até a próxima.